4 de Elul. Shabbat Shalom, 4 de Elul, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 7 de setembro de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, com a paraxá da semana, Shofetim. E nós estamos aí no sagrado dia do Shabat, que é o 7º dia da semana, e portanto nós temos aí diante de nós a conclusão da nossa paraxá da semana, né? Shofetim, que é a 48ª porção do ciclo 5.784. E dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, é a 5ª porção. Nós estamos aí no capítulo 16, a partir do verso 18, e até o capítulo 21, verso 9. E hoje nós temos a 4ª porção do profeta Ishayahu, né? Nahamu Ami, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. Isaías capítulo 51, verso 12, e vai até o capítulo 52 e o verso 12, onde estaremos aí fazendo a leitura de alguns versos para o nosso Nahamu, né? A nossa consolação, e a palavra que temos aí da parte de Hashem, ok? Vamos falar aí um pouquinho sobre a questão árvore do campo. É um homem, por assim dizer, que está aí no capítulo 20, verso 19, né? O homem é como a árvore do campo, que você deveria incluir no cerco, né? Para não destruir as árvores frutíferas, né? Que é a orientação. E nós vamos ver aí a conexão exatamente com o aspecto, né? A árvore do campo é um homem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Nós vamos ver aí 3 prédicas dele, com referência ao refúgio temporal e final, as verdadeiras testemunhas do Eterno, né? E somando ser uma árvore frutífera, o que o nosso Rebbe traz dentro desse aspecto aqui para a nossa reflexão, ok? Hoje é o dia 7 de setembro e, portanto, hoje comemora-se no Brasil o dia da sua independência. E realmente um dos objetivos, né, do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, entre outros detalhes, é fazer cumprir o que está no Salmo de número 33 e o verso 12, que diz: feliz é a nação que por seu Deus tem o Eterno, e o povo que ele escolheu por sua herança. Dentro do original hebraico, o que nós vamos ter aqui realmente é a questão: feliz é a nação que por seu Deus tem a Hashem. No original hebraico é o tetragrama sagrado. Então, portanto, né, feliz é a nação que tem como Deus o único Deus, aquele que é único, indivisível, incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu e nem ressuscitou, aquele que não é 2 e nem 3, é aquele que é Errad, é um e único, ok? Então, este é o único Criador que criou todas as coisas, ele é o único Redentor e Salvador, como diz o profeta Ishaio, lá no capítulo 43, versos 9 a 11. Né? E a própria Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, né, também tem várias passagens que falam exatamente do único Deus. Então, o objetivo realmente de Hashem é fazer desta terra a sua morada. E isso é necessário para que realmente o monoteísmo com fundamento judaico, que é de fato, né, a fé original bíblica, a fé original dos 5 primeiros livros bíblicos,
Torá ou Pentateuco, como queira, certo? Que fala do único Deus, que fala sobre a obra da criação. E quando ele terminou a obra da criação, ele viu que era muito bom, certo? Mas aí, com a desobediência do homem, o plano divino, ele retardou. Não que ele mudou de plano, ele não mudou de projeto. O projeto dele de fazer deste planeta a sua moradia, a essência da sua presença, né? Ele não mudou esse projeto, ele continua com o seu projeto. E nesses últimos tempos, ele realmente tem convidado, através do povo judeu, né, os rabinos que têm trazido o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica entre as nações, né, vem trazer exatamente esse aspecto de nós podermos dissipar as trevas, dissipar as dúvidas, dissipar aquilo que obscurece, né, faz com que a visão se torne míope ou opaca, espiritualmente falando, das pessoas, para que através destas testemunhas realmente possam, a partir do povo judeu e todo não judeu que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, possa espalhar, expandir, né, fazer expansão nos 4 ventos do planeta a respeito do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, hoje, especificamente dentro do aspecto 7 de setembro, dia da independência do Brasil, então, baseado em Salmos 33, verso 12, feliz é a nação que por seu Deus tem a Hashem, o Eterno, e o povo que ele escolheu por sua herança, ou seja, o povo judeu, a partir do povo judeu. Então, dentro desse mesmo aspecto, né, continua o pacto abraâmico. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós louvamos a Hashem porque a maior parte do povo brasileiro é pró-Israel, é pró-povo judeu. E isso é muito bom para a nossa nação, para o nosso povo, certo? Mesmo que os governantes estejam em caminhos tortuosos, negativos e destrutivos, mas o povo mantém, né, a beleza deste amor para com Jerusalém, ora pela paz de Jerusalém, para que haja paz dentro dos teus muros, né? Esta pessoa, a sua família, o convívio que ela vive, a presença divina, a luz divina, a paz que vem da parte de Hashem. Então, dessa forma, nós vamos dissipando as trevas, vamos trazendo mais presença divina, mais luz divina, e vamos vencendo o mal. O mal tem data de validade. O bem não, o bem é eterno, sem sombra de dúvida. Então, por isso, como bênção para a nossa nação e para o povo brasileiro, nós queremos fazer a recitação do Salmo número 20, né? E para que as misericórdias do Altíssimo, as misericórdias de Hashem, né, alcance o nosso país, o nosso povo, né, e as pessoas que têm posições importantes, para que possam realmente ter temor aos céus e amar cada vez mais o povo judeu, certo? Então, o Salmo número 20, como bênção para a nossa nação e para o nosso povo, diz: ao mestre do canto, um salmo de Davi. Que o Eterno te responda no dia da tua atribulação e te traga a um refúgio seguro o nome do Deus de Iacob. Que de seu santuário te envie auxílio e que de Sião te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas, conceda o desejo de teu coração e realize teus desígnios. Que nos rejubilemos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda o Eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória a seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste, com a força salvadora de sua destra. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, somente no nome do Eterno, Hashem, o Altíssimo,
ou A-do-nai, certo? O nosso Deus, aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei, no dia que te invocarmos. Que Hashem possa ouvir as nossas preces de forma especial no dia de hoje e que as suas misericórdias alcancem a nossa nação e o nosso povo. E que realmente o mal seja confirmado a sua data de validade e para que possa prevalecer na nossa nação e entre as nações, né? Deus, Hashem, família e liberdade, para que assim possamos cada vez mais servir o propósito divino e transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Amém, amém. Com isso, Ketivá, Verhatimá, Tová, Ometuká, que sejam escritos e selados para um ano bom e doce. Que esta também seja a bênção para a nossa nação e para o nosso povo brasileiro. Que sejam escritos e selados para um ano bom e doce. Amém, amém. Ok? Nós estamos na nossa Parashá Shofetim, Juízes, e a liderança, né, da nação judaica, ela era exatamente juízes, Kohanim, os sacerdotes, junto com o Kohen Gadol, os profetas e o rei. Então esta era a liderança básica sobre a nação de Israel, até a destruição do primeiro templo. Depois da destruição do primeiro templo, né, Israel não teve mais rei, né? Então essa é a questão aí sobre a liderança do povo judeu. Por isso, desde então, ela tem sido mais política do que baseado na Torá propriamente dita, né? E é o que está principalmente depois da destruição do segundo templo, ok? Então, Israel também precisa da sua restauração, sem sombra de dúvidas. O mês de Elul que nós estamos, né, já temos comentado várias questões peculiares do mês de Elul. Uma delas é exatamente a tribo que se refere ao mês de Elul, é a tribo Gad. Então Gad significa acampamento, como fala no versículo, né, com a bênção do patriarca Iacob, para com Gad, né? Gad organizará, ou seja, literalmente falando, acampará os acampamentos do exército e retornará com todos os seus campos, né? Bereshit, Gênesis 49, 29. Então o talento especial de Gad é exatamente organizar legião, que foi que organizou as legiões do exército de Israel na posse da terra prometida. Então o nome Gad também significa boa sorte. Realmente a boa sorte de Israel ser a amada noiva de Deus, e sua boa sorte se revela através dos meios de nossas boas ações, especialmente aquelas cuja intenção é retificar nossas falhas e nos embelezar como uma noiva para o seu noivo, né? Ou seja, a partir do momento que o povo judeu retifica, corrige as suas falhas e se embeleza de que forma, né? A forma de se embelezar é a mesma para nós: Techuvá, Tefilá, estudo da Torá e das 7 leis de Noah e Sedaká, né? E dessa forma, então, ela se embeleza como uma noiva para o seu noivo. A boa sorte de Gad tem relação na Kabbalah com os 13 princípios da misericórdia que são revelados no mês de Elul, a fim de despertar a alma de sua raiz, a sua boa sorte, para retornar a Deus, ou seja, Techuvá. Gad, ela tem um valor numérico de 7,
certo? Gad foi o 7º filho de Jacob ao nascer. A Mazal, a palavra, né, mais usada para a questão em si, é boa sorte. E no hebraico, boa sorte, ela tem o valor numérico 77. Então a letra do meio de Mazal, que é Zain, né? Zain tem o valor numérico de 7. Quando as duas letras Gimel e Dalet, que formam o nome Gad, certo? São substituídas pelo Zain, a letra Z, Zain, 7. Então a palavra fica como, então, Migdal. Então, Gad e Zain, né, faz uma mistura, né, na sua Mazal, ou seja, a palavra Mazal, certo? Ela é substituída por Gad. E quando ela é substituída por Gad, então fica, em vez de Mazal, ela fica Migdal, que é uma mistura de Mazal e Gad. E o que resulta disso? Migdal é exatamente, a sua tradução é torre. Então, é a torre, é a legião que está relacionada com Gad, em organizar o acampamento, a legião. Então o versículo declara: uma torre de força, representa a noiva, a Betulá, a virgem de Elul, a alma raiz e Mazal do povo judeu, que é exatamente dentro da Cabalá, né? Torre de força, representa a noiva, certo? Que é a Betulá, a noiva, Betulá, a virgem de Elul, a alma raiz e Mazal do povo judeu, que é esta sua base. O tzadik, o noivo, corre com todas as suas forças para entrar na torre de força, né? Como é muito bem falado em Shir Hashirim, o cântico dos cânticos, né? Então, nesse sentido, o mês de Elul traz para nós também o aspecto da tribo de Gad, ok? Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menahem Mendel, falando sobre a Parashá Shofetim, com referência às 3 cidades de refúgio, que está no capítulo 18, verso 14 até o capítulo 19, verso 13 de Deuteronômio, Devarim, Moshe advertiu o povo judeu a não escutar falsos profetas e revisou as leis relativas às cidades de refúgio. Quando alguém comete um crime por acidente, este golpe da providência divina indica que o assassino involuntário necessita se exilar em uma das cidades de refúgio para curar alguns vícios internos, que de outra forma teria permanecido sem correção. Os parentes próximos à vítima têm a permissão para matar o criminoso involuntário, a menos que ele tenha fugido para uma dessas 3 cidades de refúgio, designada especificamente para lhe servir de asilo e refúgio. De forma simples, o assassino involuntário ele só poderia ser livre realmente de ser morto pelos familiares da vítima se ele buscasse refúgio numa das 3 cidades de refúgio. E ali nessas 3 cidades de refúgio, ele teria que fazer de forma resumida, ele teria que trabalhar e estudar a Torá. Então trabalhar porque nada vem de graça, então ele tem que se manter. Segundo, estudar a Torá para poder realmente corrigir alguns vícios interiores. O que significa esses vícios interiores? Por exemplo, o assassino involuntário, qual foi o vício que levou ele a matar involuntariamente alguém? De acordo com certas circunstâncias, um exemplo, né? Podemos citar 2 exemplos. Uma discussão entre 2 pessoas, 2 amigos.
Só que essa discussão ela começa a criar uma atmosfera muito rústica, de inimizade entre os dois amigos. E aí começa a criar-se um ódio, e esse ódio acaba levando ao assassinato involuntário, porque os dois começam a brigar e alguém prevalece nessa briga e acaba matando o outro, não porque ele queria matar, mas porque as circunstâncias desta forma levou a trazer para fora um vício interno, um descontrole, a falta de autocontrole, né? Faltou o autocontrole para falar, não deveria dar continuidade a uma má conversação que trouxe uma rixa, um desentendimento, e isso trouxe inimizade. O controle de sentimentos, a falta de controle de sentimentos, né? A raiva, depois veio para o ódio, aí depois veio para atos inconsequentes, certo? Um acidente de trânsito, por exemplo, né? A via, ela diz ali que é a rua, né? Ali marca que é para andar a 40 por hora. Ele acaba andando a 60, 70, 80 quilômetros por hora, provoca um acidente, mata pessoas do outro veículo ou acaba atropelando alguém, certo? Um assassino involuntário. Existe aí na atualidade aquela questão da interpretação que assumiu um risco, certo? Mas ninguém, como muitos comentam por aí afora ninguém, né, nesse sentido do ato involuntário, não do assassino contumaz, mas do ato involuntário. Então a pessoa nesse campo, ela não vai sair de casa e dizer: hoje eu vou matar alguém, porque ele não é um assassino contumaz, mas ele comete alguns vícios, ele comete alguns erros devido a alguns vícios interiores que precisa ser corrigido. E é por isso que ele precisa ir para a cidade de refúgio, para não morrer pelas mãos que tem o direito dos familiares da vítima, mas ao mesmo tempo para poder corrigir esses vícios interiores. Então esse é um dos aspectos com referência às cidades de refúgio. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre o refúgio temporal e final, dizendo: no sentido figurado, o parente que busca vingar o sangue da vítima, tentando matar o assassino involuntário, representa a nossa própria inclinação ao mal, o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação. Esta predisposição, buscar nos matar, entre aspas, ou seja, tenta nos enganar, nos fazendo pecar, causando-nos assim um tipo de, entre aspas, né, morte espiritual, ou perda de vitalidade em nossa vida espiritual, pois ao pecar perdemos temporariamente a nossa conexão com a nossa fonte essencial da vida, que é exatamente a divindade, a Hashem. A redenção messiânica será nosso refúgio final. Este perseguidor, a tendência ao mal será anulada na época de Mashiach, de modo semelhante à futura retomada do serviço do tempo permitirá o processo de expiação a todos aqueles que a necessitem corrigir os seus vícios interiores plenamente. Enquanto isso, o estudo da Torá e das 7 leis de Noa constitui o nosso refúgio diante da nossa inclinação ao mal, o nosso Yetzer Hará, que, visto que a sua santidade tem o poder de neutralizar o efeito dele sobre nós, o efeito do Yetzer Hará em nós, ok? Então, por isso, é importante nós mantermos os 4 passos: Techuvá, Tefilá, estudo da Torá e das 7 leis de Noa e
há de Sedaká. Dentro desse aspecto aí, é justamente para manter em nós o processo de purificação, para que nós possamos manter a nossa conexão nesse processo de expiação, a nossa conexão com a santidade de Hashem, que está em nós. É a centelha divina que está em cada um de nós. É fazer com que ela seja cada vez mais presente, viva, real nas nossas vidas. E aí nós vamos corrigindo os nossos vícios, né? Então é importante nesse aspecto. Dessa forma, nós podemos dar um passo, realmente, como diz o capítulo 19, verso 14 até o capítulo 20, verso 9 de Devarim, onde nos fala as leis relativas aos testemunhos legais e ao perjuro, que é o falso testemunho. Então, Deus ele está de fato procurando as verdadeiras testemunhas, não as falsas testemunhas. Então, por isso, né, a postura da Torá é que a própria criação já testemunha a existência do Criador. Ou seja, é só você olhar, por exemplo, né, você pode entrar aí no Google, por assim dizer, e procurar lá, entre outras coisas lá, segredos da natureza. E você vai ver lá muitos segredos da natureza. Você vai ver o significado de uma pequena planta, como que pode nascer de uma pequena semente, uma pequena planta que depois se transforma numa grande árvore. Você vai ver realmente a composição daquilo que há no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano. Disse o rei David, né, que tu me conhecias mesmo antes de eu ter nascido de forma assombrosa, tu me plantaste. Ou seja, a formação de um feto é algo extraordinário, é magnífico. Você quer dizer sobre a questão da profundidade dos mares, né? Você vai ver lá, que você vai descobrir que existem regiões de grandes abismos no mar, né? No fundo do mar, que chegam a mais de 11 mil quilômetros. Como pode um negócio desse? E aí você vai ver lá sobre a questão das regiões, como que chama, Edson? Regiões bismais lá. A Edna não está por perto, né? As regiões nas profundezas dos mares, né? Esqueci o nome agora, né? Que são lá, né, nas profundidades dos mares, mais de 11 mil quilômetros abaixo do nível da terra. As criaturas que estão ali, né, nessas regiões profundas dos mares. Então você vai ver que a própria natureza, como diz o Rebbe aqui, ela mostra a existência do único Deus. Para poder realizar estas coisas, só mesmo um único e verdadeiro Deus que é capaz de fazer tal coisa. E não aquilo, né, que os homens falam por aí, ok? Contudo, a noção de que a essência de Deus não somente está muito além do nosso entendimento, como também muito além da nossa capacidade de imaginação. Não é uma coisa evidente que resulta de uma simples análise do mundo. Esta verdade deve ser estabelecida através de testemunhas externas, né? Ou seja, tudo que existe na criação, neste universo, não foi a imaginação humana que a fez. Como certos segmentos da ciência diz que houve um Big Bang. Não foi Deus que criou as coisas, foi um Big Bang, uma grande explosão. Há um outro segmento científico que fala que exatamente que o nosso planeta é um resultado dos estrumes
do universo, que caíram aqui e fizeram com que houvesse vidas, entendeu? Então por aí afora vai, são relacionados à imaginação humana, né? Então cada um é mais cabeluda do que a outra, né? E por aí afora vai. Não. Então estas testemunhas externas, que é a própria natureza testificando do único e o verdadeiro Deus, são verdadeiras testemunhas, e entre elas você é uma das verdadeiras testemunhas de Hashem, do único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Você é uma testemunha viva desta realidade. Então, as testemunhas da natureza inconcebível, da essência de Deus, são os membros do povo judeu. Então aqui, dentro do reino humano, né, o nosso Rebbe chama a atenção para a grande testemunha dentro do reino humano sobre a existência de Deus, o povo judeu. Por que o povo judeu? Porque o menor povo de entre as nações e está vivo nos dias atuais. Am Israel Hai. Tantas perseguições, sofrimentos, perda da terra, primeiro exílio babilônico, as grandes perseguições, o segundo grande exílio chamado, que aconteceu, aliás, depois da destruição do segundo templo, a grande diáspora, através da destruição do segundo templo pelo Império Romano, que ainda é uma realidade até os dias atuais. Por quê? Porque judeus estão ainda presentes entre as nações, não retornaram 100% para a terra prometida. Mas entre as nações, aquilo que fala a profecia, a ovelha no meio dos 70 lobos, a ovelha é Israel, 70 lobos são as nações. E o povo judeu tem sido preservado no meio dos 70 lobos, ou as 70 nações, as nações existentes. Porque as nações, de formas muitas vezes cruéis e terríveis, perseguiram e aniquilaram comunidades inteiras judaicas no meio das nações. Mas Am Israel Hai, o povo de Israel vive. É a grande testemunha fiel e verdadeira da existência de Deus, entendeu? Então essa é a grande testemunha. E todo não judeu que abandona a idolatria e vem somar com o povo judeu o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, torna-se também uma verdadeira testemunha da existência divina, da existência do único Deus, ok? E, nesse sentido, por meio do estudo da Torá e da observância dos mandamentos, o povo judeu introduz o mundo à inefabilidade da essência de Deus. Ou seja, através do povo judeu, o mundo, os povos, as nações são introduzidas na inefabilidade da essência de Deus. Ou seja, o mundo ainda existe por causa disto, porque através do povo judeu, a presença divina tem se tornado realidade nos 4 cantos do mundo, nos 4 cantos do nosso planeta. O mundo foi introduzido à presença divina através do povo judeu. Quer aceite ou não as nações, os povos, os incrédulos, os antissemitas e por aí afora vai, os ignorantes culturais da história e da história bíblica, a história contemporânea e da história bíblica, certo? Podem falar um monte de abobrinhas, sem fundamentos, sem raízes, e por isso se perde com o tempo. Assim, consegue assim realizar a proeza categoricamente impossível
de expressar aquilo que por sua própria natureza é inexprimível. O povo judeu é a testemunha da existência e da essência de Deus. Então, de uma forma simples, a imaginação humana ou a razão humana, ela de fato não consegue explicar essa proeza divina em todos os seus aspectos. Mas a sabedoria judaica leva-nos cada vez mais realmente à presença divina. E o pouco que nós podemos compreender, nós compreendemos um pouco da essência divina. E a grande testemunha, o povo judeu, é uma realidade. Por isso, né, as profecias nos falam exatamente do aspecto de andarmos ombro a ombro com o povo judeu para alcançarmos a redenção final com o justo e verdadeiro Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então esse é o caminho. E aqueles que querem seguir este caminho alcançarão a graça bendita. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Um outro aspecto da nossa paraxá da semana é que nos fala o capítulo 20, verso 19 e 20, né? É quando realmente o Moshe está orientando o povo sobre a questão de não destruir árvores frutíferas, né? Quando sitiar uma cidade. O homem é como a árvore do campo que você deveria incluir no cerco, né? Entretanto, se você souber que se trata de um tipo de árvore que não é frutífera, você pode destruí-la e cortá-la. Use-a para construir uma barricada contra a cidade que está guerreando com você, até que ela seja conquistada. Então nós temos aí a árvore do campo, segundo os ensinamentos racídicos, é um homem. Então nos fala o ensinamento racídico baseado, né, naquilo que nos fala o Talmud. Qual a conexão entre um homem e uma árvore? O Talmud nos diz: a qualidade singular de uma árvore que nenhum animal possui é que ela está firme e enraizada em sua fonte de vida e energia, o solo. E devido a esse firme enraizamento, a árvore cresce cada vez mais alta e mais forte do que qualquer membro do reino animal. Assim, a árvore, entre aspas, dentro do homem, é aquela parte de sua constituição que é, primeiramente, a parte mais enraizada na alma e, consequentemente, a segunda parte é a mais poderosa, e isto é, seu caráter e emoções. Então, entre aspas, a árvore dentro do homem, ela está classificada como enraizada, ou seja, raiz, né, no sentido de árvore, para compreendermos, né, enraizada na alma, que seria a questão aí, a conexão com o solo. E, consequentemente, é a mais poderosa, isto é, o seu caráter e emoções. Então, o nosso caráter e nossas emoções, ela tem conexão com a alma. E ela precisa estar enraizada com a sua fonte de vida e energia. Assim como a árvore do campo, ela está enraizada com a sua fonte de vida e energia, que é o solo, né, que dá a ela esta sustentabilidade, bem como também dá a ela vida. Assim é a alma do homem, assim é a alma do ser humano, certo? Que é poderosa. A alma do homem, ela precisa estar enraizada na sua fonte essencial, que é em Deus, que é o nosso solo, literalmente falando, por assim dizer, que nos dá vida e energia. Isto é, também tem conexão com o nosso, falando da nossa alma em si, o nosso caráter e emoções. Então, o nosso caráter e emoções
vai expressar em que tipo de raiz nós estamos, aonde que nós estamos enraizados. Se é no nosso Yetzer Hará, a má inclinação, ou se é no nosso Yetzer Tov, a nossa boa inclinação. Ou seja, se o nosso caráter e emoções está enraizado na nossa má inclinação, alma animal, ou na boa inclinação, alma divina. Lembrando que a nossa alma divina, ela está sempre enraizada na sua fonte essencial, que é Deus, que a criou. Entendeu? Então, quanto mais nós, vamos assim dizer, quanto mais nós pendemos para a direita, né, que representa a destra de Hashem, misericórdia, bondade, passividade, etc. e tal, né, onde está o seu perdão também. Então, mais e mais nós vamos fortalecendo a nossa alma divina junto à sua fonte essencial, e então as nossas emoções e caráter, como vimos ali atrás, certo? Vai moldar para que nós possamos de fato corrigir, baseado nas cidades de refúgio, nós possamos corrigir os nossos vícios interiores para podermos exalar realmente a divindade. Então, embora à primeira vista o intelecto possa parecer a faculdade mais expressiva e pessoal do ser humano, o pensamento racídico ensina que as emoções e o caráter de uma pessoa estão de fato enraizados mais profundamente em sua alma. Por essa razão, nossas emoções tendem a ser mais poderosas e firmes, como uma árvore alta, pois suas raízes profundas espalham os mananciais interiores da alma diretamente dentro da arena da nossa consciência, né? Então, as emoções é um vício que nós precisamos batalhar no nosso dia a dia para corrigir. Lembra daquela expressão que diz assim: puxa vida, eu fiz sem pensar. Emoção. Você agiu pela emoção. Não. Ó, eu falei aquilo que eu não deveria ter falado, eu nem pensei para falar. Eu agi sem pensar. E assim sucessivamente. Emoções. Então as emoções, elas são muito fortes em nós. Então por isso, a nossa alma, ela realmente sofre quando as nossas emoções agem de forma negativa. Ela sofre e o nosso corpo padece. Entendeu? Lembra daquele ditado que diz que cabeça que não pensa, o corpo padece? É exatamente isso. Mente que não pensa, alma que não pensa, o corpo padece. Sofre o corpo, sofre a alma. Entendeu? Então é nesse aspecto aí. Então o intelecto, né? Ele, por outro lado, ele não tem raízes fixas, tal como os membros do reino animal que não estão presos em um determinado lugar. Assim, nós somos capazes de estar intelectualmente envolvidos em todos os tipos de assuntos com os quais não temos nenhuma ligação pessoal, já que o intelecto não está tão firmemente enraizado na nossa alma, a ponto de tomar a ofensiva de algo contrário à composição da pessoa. Ou seja, emoção e intelecto. Então está dizendo aí exatamente dentro do aspecto do que? A emoção vai aquele ímpeto. O intelecto, ele é mais racional, então ele pensa mais. Então aqui está falando exatamente isso, né? Ele não toma a ofensiva. Por quê? Porque ele não age pelo instinto, não age pela emoção, o intelecto. Ele pensa, ele faz a sua reflexão, ele faz o exame introspectivo, ele analisa. Então ele só vai tomar uma decisão depois de passar por esses filtros. E aí quando ele agir, ele vai agir dentro da razão, de forma lógica, sem emoção, para não trazer problema para ninguém. Nem para ele e nem para o seu próximo.
o que acontece na maioria das vezes, 99,9%, quando nós agimos com emoção, né? Nós acabamos ferindo pessoas e acabamos ferindo também a nós mesmos. De outra forma, mudar a mente de alguém é relativamente fácil, enquanto mudar a personalidade da pessoa já complica. Por exemplo, o avarento, mudar a natureza dele, mudar a personalidade dele de avarento para uma pessoa generosa, ou o perverso para uma pessoa bondosa, aí já é muito difícil. Quando desenraizar uma árvore e replantar em outro lugar. É a mesma complexidade de fazer isso com uma árvore, a árvore do campo. De você tirar ela do seu espaço, tirar ela da sua terra e replantar em outro lugar. Como que é difícil. Aquela árvore, ela tende a secar a princípio, murchar e secar, até que ela possa começar as suas raízes, né, se familiarizar com o novo terreno, se fortalecer e começar a trazer o quê? Vida para realmente a árvore. Então, o replantar é difícil. E é exatamente sobre essa questão que nos fala o pensamento racídico, né? O intelecto, né? Mudar a mente de alguém é relativamente fácil, mas mudar a personalidade é complicada. No caso, o avarento para ser generoso, o perverso para ser uma pessoa bondosa, etc. e tal, né? Então, por isso, o nosso trabalho precisa ser constante no nosso intelecto, na nossa personalidade, ok? No entanto, a Torá deseja que nós façamos exatamente isso, mudar o nosso caráter e traços emocionais para melhor, sermos pessoas melhores hoje do que ontem e menos do que amanhã. Desta forma, nós traremos perfeição até mesmo para os aspectos mais internos da nossa alma, onde as raízes de nossas emoções alcançam. Ou seja, nós vamos modular as nossas emoções para não agir de forma impetuosa, tomando a ofensiva, ferindo pessoas e ferindo a si mesmo. É por isso que o Talmud nos adverte a aprender a Torá apenas de um estudioso de Torá respeitável, alguém cujo conhecimento gera frutos, sob a forma de bons atos e um caráter nobre, pois uma pessoa deve procurar um professor que seja refinado em ambos os aspectos, intelectual e emocional, e que dará um exemplo vivo de como cultivar o seu lado arbóreo, né? Esse lado de árvore, né? Então, dentro desse mesmo aspecto, o nosso Rebbe, Menahem Mendel, ele soma a esses ensinamentos do pensamento racídico, dizendo: as nossas emoções são a medida de nossa maturidade. Se as nossas emoções agem como uma criança irresponsável, então a nossa maturidade ela é uma criança irresponsável. Se as nossas emoções são egoísticas, a nossa maturidade ela é egoísta. Ou seja, as nossas emoções são egoístas. E está precisando realmente do quê? De crescimento em maturidade. Para ser uma maturidade equilibrada, saudável, ok? Muitas pessoas são dotadas de inteligência ou talentos superiores, mas o verdadeiro refinamento das emoções só se consegue alcançar ao rejeitar o egoísmo e o narcisismo infantil, fazendo uma contribuição não somente para si mesmo, mas uma contribuição para o mundo. Quanto mais egoístas deixarem de existir, mais o ciclo de amizades e familiares em torno dessa pessoa ganha. Automaticamente o mundo ganha mais luz, menos trevas. Quanto mais a pessoa vence o seu narcisismo infantil, que significa tudo para mim, eu sou mais importante,
Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Que nem aquela criança, né, que procura chamar a atenção em tudo, sobre si. Então é o narcisismo infantil, que os adultos muitas vezes usam dessa forma, chamando a atenção sobre si. Não porque eu quero, não porque eu sou assim, eu sou assado, né? Porque eu. É o narcisismo infantil, ser o centro das atenções. O mesmo ocorre com as árvores frutíferas, que provêm alimento e deleite para os outros ao abrir mão de seus próprios frutos. Ou seja, qual é a grande dádiva das árvores frutíferas? Ela abre mão dos seus frutos para o bem do próximo. Ou seja, nós precisamos ser como a árvore frutífera do campo. Abrir a mão do nosso egoísmo e do nosso narcisismo infantil para que as pessoas possam desfrutar dos bons talentos que Deus deu a cada um de nós. Ok? Então, esta é a conclusão do nosso chofetim desta semana. Ok? Aviso final aqui nós vamos dar no sentido de que a construção da nova sede da Sinagoga Rabá de Brooklyn, Beit Rabá de Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ali em São Paulo, né? A campanha continua, né? Houve uma semana de lançamento da campanha devido ao chamamento ao projeto, mas isso é uma continuidade de 30 parcelas ou 30 meses, ok? Então, você pode contribuir, se você assim o desejar, fazer parte da construção de uma sinagoga, né? Que representa o Beit HaMikdash, né? E com ela as bênçãos que da parte de Hashem nós alcançamos. Então você pode participar de uma das duas formas, pessoal ou coletiva. A pessoal é você entrar no site, né, ou no link brooklyn770.com.br, tudo minúsculo. Ou de forma coletiva, né, que é você somar conosco na Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, através do Pix da nossa segunda tesoureira, a Thaís Pereira Martins Ribeiro. O Pix do seu CPF é 369-403-688-17, né? Caixa Econômica Federal, conta poupança, né? Qual que é o objetivo nosso da nossa Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru? Tem pessoas que falam assim, né? Eu quero contribuir, mas a minha contribuição é muito pouca, né? Eu entrar no site lá para contribuir apenas com essa pequena oferta, essa pequena de tzedakah, né? Eu tenho até vergonha de fazer isso, né? A gente orienta que não precisa ter vergonha, o importante é ter kavaná, verdadeira intenção do coração, não importa a quantidade, certo? O valor. O importante é você ter uma verdadeira intenção do coração em ajudar, certo? E, se possível, assumir essas 30 parcelas. Então, aí nós orientamos a pessoa. Tem a segunda oportunidade, a coletiva, onde nós, através da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, nós estamos recebendo as doações através do Pix da segunda tesoureira, né? A data mensal, todo dia 20 de cada mês, nós estaremos enviando, né, a nossa parcela, que nós tivemos como meta, uma parcela de R$600, né, para enviar a sinagoga sede, para a construção da nova Beit Rabá de Brooklyn, certo? E aí nós estaremos, né, a tesoureira estará fazendo um relatório mensal e nós estaremos compartilhando com os colaboradores, certo? Que estiverem somando conosco de forma coletiva. E aí nós estaremos enviando para a sinagoga sede. O nosso objetivo também é fazer com que no final das 30 parcelas, né, nós vamos fazer uma placa com o nome de todos os colaboradores. E nós vamos fixar na nossa Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, na parede interna da nossa Beit
Benei Noor, aqui em Bauru, Beit Rabad Benei Noor, ok? Aqui em Bauru. E estaremos, obviamente, né, fotografando e compartilhando com a Sinagoga Sede, o nosso Rav Yaakov, e também com os colaboradores. Então você pode participar dessa forma aí, e será muito bem recebida, e sem sombra de dúvidas, né, será também abençoada por Hashem, ok? Qualquer dúvida pode entrar aí no nosso zap, no nosso particular, e nós estaremos aí esclarecendo alguma dúvida. A Havidalah no dia de hoje será às 18 horas e 32 minutos. A você, família e comunidade, né, Benei Noor, né, Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem. Ketivá vechatimá tová umetuká, que sejam escritos e selados para um ano bom e doce. Shavuot Tov.